Então eu quero trazer, eu li só esse versículo 14, né, para ficar mais fácil aqui o entendimento, para eu poder ter mais, né, espaço de falar sobre a palavra. A palavra do Senhor vai dizer que havia um certo homem, né, o qual o nome é Naamã. Ele é chefe do exército do rei. A gente entende que naquela época ser chefe do exército, de um exército, é ser uma pessoa muito importante, de grande importância para a sociedade daquela época. Então, só de ser chamado chefe do exército, exército do rei, não era qualquer exército, era exército do rei, já dá a Naamã, né, um conhecimento grande, uma fama grande por toda a cidade. E a palavra fala que esse homem, em um determinado tempo, apresenta-se enfermo. Encontra nele uma enfermidade. E essa mesma palavra vai dizer que havia na casa dele uma serva, uma menina a qual eles trouxeram cativa. Eu não lembro, mas se eu não estiver enganada, acho que ninguém descobriu o nome da menina até hoje, né? Então a palavra fala que essa menina, cujo nome não é revelado, ela vai olhar e ver a situação, né, do seu senhor, e ela vai dizer para a sua senhora: olha, oxalá, ou quem me dera, se o rei, se o meu senhor Naamã pudesse conhecer o homem de Deus, o profeta de Deus. E aquela mulher, aquela senhora, a esposa de Naamã, interessada, ela vai dizer como é que é, menina, essa história, e ela vai querer se aprofundar, como é que é, onde é que existe esse homem. E a menina vai começar a instruir: olha, existe um homem de Deus, na qual ele pode ordenar, ele pode orar ao Senhor, e a enfermidade do meu senhor, ela pode ser jogada por terra, ele pode ser curado no mesmo instante, mas ele precisa ir até ele. E a mulher de Naamã, interessada naquele assunto, porque qual é a esposa ou qual é o esposo que não quer ver o seu cônjuge curado, não quer ver o seu parceiro, o grande amor da sua vida, o seu eterno, a sua eterna namorada, curado de tal enfermidade. Então a mulher interessada, ela chega até Naamã e ela vai dizer: olha, e eles também se tratavam como meu senhor, né? Então, olha, meu senhor, é o seguinte: veio a menina a qual o senhor me trouxe cativa para que me servisse, e ela disse para mim que existe um homem de Deus que, se ele orar e o Senhor determinar, essa lepra ela cai por terra. Então, por que não faz o que a menina falou? Por que não vai de encontro a esse homem de Deus, de encontro a esse profeta? Então a palavra do Senhor fala que Naamã, ele toma ali o seu exército e ele vai, né, de encontro ao homem de Deus. Só que a palavra também vai nos dizer que quando ele chega para se encontrar com esse homem de Deus, eu estou fazendo um breve resumo, porque as horas... Ela nos espera, é 20h45. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Naamã, ele chega lá e ele quer encontrar o homem de Deus. Mas homem e mulher de Deus, que é homem e mulher de Deus, não se encontra desocupado. Ele encontra-se em oração. Antes mesmo que Naamã chegasse até a casa do profeta, o profeta já sabia que viria Naamã de encontro a ele. Porque profeta que é profeta, ele sabe quem vem, quem vai deixar de vir. Por quê? Porque está em oração e vigilância. Então o Senhor, ele não deixa um servo seu enganar, quando ele sabe que esse servo busca verdadeiramente. Aleluia. Então o profeta, ele já estava sabendo: vou eu receber uma visita, mas é o seguinte, ele vai ficar lá e eu vou ficar aqui porque eu estou ocupado. Porque eu acredito, a palavra não fala, mas eu acredito que provavelmente esse profeta estaria de joelho dobrado. Porque profeta que é profeta, quando o Senhor fala: olha, virá alguém precisará da sua ajuda e você terá que ajudar. Esse profeta, mesmo sendo o profeta mais conhecido da face da terra, esse profeta se prostra, porque ele entende que não é ele que faz, e sim o Senhor. E ele terá que lançar uma palavra, e a palavra dele terá que se cumprir, porque ele falou
em ordenança do Senhor. O Senhor quem ordenou. Então ele se prostra. Não porque ele desconfia que Deus não irá honrar com aquilo que falou, mas porque ele está ali já pronto para adorar ao Senhor, porque ele sabe que o milagre já chegou. Que a providência e o socorro já chegou. Então a palavra do Senhor fala que quando Naamã chega, o profeta não se levanta para poder ir atender. Ninguém nunca falou o que o profeta estava fazendo, mas nós podemos imaginar que ele estava em oração. E ali tem um servo desse profeta, e ele vai dizer: olha, o chefe do exército da Síria, do rei da Síria, ele está ali na porta e ele quer falar com o Senhor. E o profeta vai dizer: olha, vai lá e diz para ele o seguinte: vai até o rio e mergulha 7 vezes. É só isso. Vai lá e fala para ele ir, para ele mergulhar 7 vezes. Eu imagino que aquele servo do profeta, ele vai olhar e vai dizer: é só isso. E o profeta vai dizer: sim, é só isso. Vá, diga para ele que mergulhe 7 vezes. E aí ele vai e entrega o recado. Naamã era homem, ele tem sua certa ignorância, mulher mais branda, mas quando ela quer ser ignorante, ela é pior do que o homem. Porém, o homem ignorante, né, acostumado com guerra, com peleja, bater de frente com o inimigo, ele vai dizer: ué, como assim? Eu vim em paz, mas eu vim em paz, ele não me recebe, ele não dá a sua cara aqui, e ele manda um servo. Uai, peraí, eu não estou valendo é nada mesmo? Não estou valendo, não, se valer não. É isso mesmo, é? Que o profeta quis dizer: eu não estou valendo nada. Não vem nem aqui na boca. É isso mesmo? Não, pera que agora eu vou voltar para trás e nós vamos montar um exército e nós vamos vir para guerrear. Eu imagino o Naamã falando, né? Porque a gente acha que é da forma que a gente quer. E quando não sai do jeito que a gente quer ir lá e fazer do nosso jeito, dar umas pancadas. É verdade. Não vai fazer, não foi assim não, pera. Que agora eu vou. Eu, no meu caso, eu não posso dar pancada. Mas eu também não posso nem orar e falar assim: Senhor. Porque se eu falar Senhor, eu já sei. Entendeu? Então assim, homem de Deus, que é homem de Deus, não fala nem ô Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor viu. E o Senhor já vai entrar com providência para nos justificar. E se nós abrirmos a boca para dizer Senhor, aí o coitado que tocou no profeta vai até pro leito de... Não é pro leito mais, já vai para a sepultura. Amém? Então, na mão contrariada, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: uai, não é assim. Não é assim que funciona, não. Ele não sabe quem foi que veio aqui para falar com ele. Eu sou o chefão, o chefe do exército do rei da Síria. Falou para ele que foi eu que vim. Aí o servo do profeta vai dizer assim: eu falei que era o Senhor, mas mesmo assim ele não veio, não. Aí Naamã sai contrariado e com ódio. Eu imagino Naamã com ódio. E nisso que Naamã vai andando, vai dizendo: não vou fazer nada. Olha só, não teve nem coragem de vir me cumprimentar, falar assim: oi, boa noite, bom dia. Oi, a paz do Senhor seja convosco. Não falou nada. Naamã vai então andando contrariado e pensando: como é que eu vou destruir esse profeta? Eu vou pegar ele. Desse jeito não vai ficar. Aí, irmãos, a palavra fala que Naamã, ele tinha levado os seus servos. Porém, se você analisar, aquele povo tinha o pessoal que andava junto do exército ali para poder guerrear. E não era considerado, no meu pensamento, não era considerado servos, empregados, não, trabalhadores. Não, era considerado amigos. Por quê? Porque eu vou para peleja contigo. Nós vamos pelejar junto. Quem entra na peleja junto um com o outro, não é servo um do outro, e sim amigo e companheiro. E a palavra do Senhor fala que quando Naamã vai andando e reclamando e dizendo: vou eu? Naquele rio, tanto rio bom que tinha, moço, para ele me mandar, ele me manda no rio mais ruim que tinha. Não era possível um trem desse, porque não preparou uma banheira, não colocou, não derramou um aguento ali, não fez um negócio legal, né? Pra mim, não colocou ali um negócio aromático, eu mergulhava. Mas me mandou pro rio mais sujo que tinha. E aí os companheiros de Naamã vão olhar pra ele e vai dizer: mas Senhor, ele só falou assim: mergulha lá 7 vezes. O que custa? Ele só mandou mergulhar, vai lá. Ele nem falou que era difícil.
E o rio já estava próximozinho deles, não estava longe. Não era algo que tinha que andar léguas e léguas. Era rapidinho chegava. Então a palavra do Senhor fala que Naamã fala não, mas ele podia ter mandado para um rio melhor. Aquele lá não está bom não. Mas os amigos dele vão dizer, mas Senhor, é só ir lá que custa. Se não ficar sarado, o Senhor vai estar animador, pessoal. Se não ficar curado, pelo menos o Senhor foi. O desobediente não queria ir, mas os amigos estavam dizendo, obedeça o que o homem de Deus falou para a sua vida. Porque quem sabe, não é só isso, e a sua cura não irá chegar. Nessa noite eu queria entender aqui com os irmãos, com quem você tem andado? Não vou dar o gosto para os meus inimigos dizerem por aí que eu desisti. Você tem andado com amigos? Ou você tem andado com inimigos? As pessoas que você tem andado têm te conduzido a obedecer a voz do homem de Deus ou a voz do próprio Deus? Ou as pessoas a qual você tem andado têm feito de tudo para você desistir daquilo a qual Deus entregou nas suas mãos? É verdade. A palavra é qual a pastora levantou essa campanha, ela te traz a uma autoanálise de com quem você está andando. Você anda com pessoas que há 20 anos oram com você? Você anda com pessoas que têm te conduzido verdadeiramente ao verdadeiro evangelho? Ou você tem andado com pessoas que... Aí talvez vocês pensem assim, não, eu já estou na idade avançada, eu não caio mais nesse lado de amiguinho, não. Às vezes cai, porque chega um para tentar enganar. Irmão, quanto mais idade que você tem, mais vigilância que você tem que ter. É verdade. Porque você caminhou esse tempo todinho. Naamã, ele caminha não sei quantos dias para chegar até o homem de Deus. E ele simplesmente quer desistir no meio da caminhada. Mas ele estava com pessoas conduzidas, instruídas pelo Senhor, que disse para ele, não custa nada. É só sair de mergulho, que bobeira, vamos lá, nós estamos aqui, é nós. Todo mundo junto. E se os irmãos da idade avançada não vigiarem, vem um doido fazer. Nós caminhou esses anos tudinho. Quantos anos, pastor? Quantos anos você anda já caminhando no evangelho? 25. Se entrar um doido aqui e eles não tiverem vigilância, joga 25 anos de caminhada fora. Então vigia com os amigos. 20 anos. Agora de evangelho é dos 30 e... Deixa eu ver. Deixa dos 34 anos. Já pensou? A pastora andar 34 anos com Jesus. Chegar um inimigo doido aqui e dizer para ela, olha, já basta, não precisa disso não, religiosidade, palhaçada. Então tem que ter vigilância, independente da idade que você tem. Agora vocês que são jovens, a vigilância é triplicada. Amém? Então a palavra do Senhor fala que pela palavra daqueles amigos, daqueles companheiros, Naamã ele decide, não custa nada, né? Ah, porque eu estava rejeitando bobeira, estava calor mesmo. Vamos lá, eu já estou sujo mesmo, já estou impuro, não podia nem entrar no rio. O rio a qual eu queria entrar, eu não podia. Ixi, eu não poderia nem chegar perto, porque eu já estou impuro. Então eu vou logo nesse mesmo sujinho aí, para acabar de tirar minha sujeira, que eu já estou feio mesmo na fita. Então a palavra do Senhor fala que ele vai. Aí ele entra, mergulha uma vez. Eu acho que o mais gosto é esse, todo mundo fala dos mergulhos tudinho. Mas eu já vou logo simplificando aqui. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada! Eu imagino na mão olhando para aqueles companheiros falando. A hora que eu sair daqui, mas eu vou pegar vocês. E vocês não vão fazer parte do meu exército com vida, lutando comigo não. Eu vou lutar com você, vou destruir vocês tudinho. E aquele profeta. Homem de Deus nada, estava só na carne, porque já foi 6 vezes e não deu nada. Ainda toca no homem de Deus. Aí a palavra fala que só falta uma, o que custa? Só essa, a última para obedecer. E Naamã vai e desce a 7ª vez. Ah, gente. E quando Naamã volta daquele último mergulho, o 7º mergulho, eu imagino Naamã já olhando, pensando, já mergulhei 7, eu vou é 10. Mas aí quando ele olha, ele fala, olha, me queimei, gente. A gente vive a palavra na cara.
Eu me queimei, vocês estão vendo? Não é lepra, é queimadura. Aí a palavra fala que Naamã mergulhou. E ele levanta a 7ª vez. Irmãos, quando Naamã olha assim, ó. Eu vi a experiência, eu vi um negócio sobre Naamã. E vai dizer que a lepra, quando ela vai arrancando um pedaço, né? E aí, então, imagina quantos pedaços Naamã já não tinham perdido. E quando ele mergulha 6 vezes, vai tirando aquela pedaceira tudinho, né? Das lepras, arrancando as feridas. E quando ele mergulha a 7ª vez, aí o cara sai, irmãos, purificado. Aleluia. Transformado. Glória a Deus. E ele sai dali curado, porque a palavra é de cura, é de libertação. Aleluia. E ele sai dali curado para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que ao ser curado, pera! Agora eu fui curado, vou ter que voltar lá até o homem de Deus. Agora não é possível que ele não vai me atender. Homem de Deus, que é homem de Deus, está lá pronto esperando. E aí? Vamos glorificar a Deus junto, porque eu já sei da cura. Então, ele chega para encontrar o profeta e ele vai dizer o seguinte, olha, eu vim aqui, quer ver, irmãos? Eu gosto, eu marquei aqui, ó. Versículo 15, vai dizer assim, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Foi a comitiva todinha, pastor. Aqueles 10 só voltou um. Aqui volta a comitiva, porque aqueles mesmos que foram juntos para pedir a bênção, eles já voltam juntos para poder agradecer e glorificar o nome santo do Senhor. Aí vai dizer assim, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, versículo 16, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Como homem, como mulher de Deus, como é que tem sido a sua caminhada, que eu não posso falar dos de fora? Você tem orado com alguém e esperando uma recompensa vindo desse alguém? Se você está esperando, sinto muito te dizer que você vai levar ingratidão na cara. Porque Naamã, quando ele mergulhou, ele reconheceu que aquele homem era homem de Deus e ele volta para agradecer e ainda para presentear. Nesse presente século a qual estamos vivendo, você vai orar e vai pagar um preço pela minha vida. Mas eu sinto muito que o coração do faraó vai ser endurecido. E esse faraó que recebeu a bênção a qual você orou, vai te virar as costas e não vai nem lembrar que você existe. Quando doer a barriga de novo, ele volta. Porque ele sabe que ali há um homem e uma mulher de Deus. E para a glória de Deus, esse homem, essa mulher de Deus não poderá dizer que não. O homem de Deus aqui, ele recusa receber um presente, porque ele entende que ele não fez nada, ele só foi instrumento do Senhor Deus Todo-Poderoso para que uma vida fosse curada. Você tem curado vidas e tem esperado algo em troca? Eu espero que não. Não espere nada do homem. Ajude todas as vezes que for preciso. Perdoe, ame, vive, quantas vezes for preciso. Mas não espere que essa pessoa virá te recompensar. Porque a sua recompensa virá dos céus. Virá somente do Senhor. Naquela época as pessoas reconheciam o Deus do céu que pode todas as coisas e aquele a qual Deus usava para o abençoar. Nesse tempo em que nós vivemos, nós vamos ter que aprender a viver e ser fiel ao Senhor mesmo com tanta ingratidão do povo a qual se diz povo de Deus. Não é o povo de fora, é o povo de Deus. O mundo tem se tornado uma bola de ingratidão. As pessoas não são gratas mais pelo que nós fazemos uns pelos outros e muito menos pelo que Deus faz por elas. Porque senão essa igreja estaria cheia, como a minha também estaria cheia. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por cada um de nós e as pessoas não voltam para agradecer. Então, assim como o homem de Deus, o profeta,
Entenda que a sua recompensa não virá do homem, ela virá sim do Senhor. Para que você não murmure, dizendo, ajudei tanto e nem olha mais na minha cara. Aprenda isso nessa noite se você não sabia. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã, seja assim. Contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Naamã, as pessoas falam, né, a respeito de entender que tinha que ser humilde. De certo que ele estava querendo se exaltar, não queria que o profeta viesse falar cara a cara porque ele se achava bom. Ele não queria mergulhar no rio sujo, queria mergulhar no lugar melhor que tivesse, porque ele se achava digno demais para poder mergulhar no rio sujo, numa água suja. Então ele entende que eu tenho que ser um pouquinho mais humilde, e entendendo que tem que ser um pouquinho mais humilde, ele entende que não existe outro Deus digno de adoração. Essa é a maior cura que nós temos que ter sobre as nossas vidas. Nós temos que entender que enquanto não entendermos que não existe outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, nós não seremos curados. Porque a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha procurando a sua cura, procurando alguém que pudesse ajudar. O cego de Jericó estava esperando há muito tempo. Porém eles ouviram falar de Jesus. Quando eles ouvem falar, eles vão de encontro. Nós precisamos ir de encontro a esse Deus, porque essa é a maior cura que nós precisamos. A cura do nosso eu, a cura do nosso interior, algo que ninguém nunca vai ver, só o Senhor conhece, porque foi Ele que nos formou. Nós precisamos ser curados por inteiro, e essa cura ela só vem do Senhor, mas ela só vem se entendermos que é esse Senhor quem faz. Muitas das vezes nós queremos tomar o remédio, fazer automedicação, às vezes nós queremos nos examinar, às vezes nós queremos examinar pessoas, mas nós temos que entender que para nós e para os outros a cura só vem quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porque o Senhor ele fez aquela obra para que o nome dele fosse glorificado. Ele não fez para que Naamã fosse lá e fizesse outro tipo de coisa. Ele fez simplesmente para que o nome dele fosse glorificado. Ele mostra para Naamã, tem que mergulhar, tem que descer mesmo, porque o mergulho ele é descida. Alguns mergulhos você vai e não volta mais, mas você tem que mergulhar para que dali nasça uma nova criatura, para que dali o Senhor possa fazer, porque a partir do momento que você mergulha, ou que você se prostra, você está dizendo, Pai, eu não sou nada, o Senhor é tudo, eu não posso nada, e o Senhor pode tudo, então, eis-me aqui. Essa é a maior cura que nós precisamos, e através dessa cura, vem a libertação para as nossas vidas, vem a transformação, vem o renovo, o fortalecimento, chega uma restauração até as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que temos que andar com boas pessoas, que temos que imitar a Cristo Jesus, porque Cristo ele vai imitar o Pai. Ele tem semelhança do Pai. Então ele nos ensina a andar segundo a vontade do Pai. Então nós temos que entender isso. Eu marquei aqui, irmãos, porque eu queria muito falar sobre ser imitador de Cristo. Lá em 1 João,
1 João, capítulo 2, versículo 6, vai dizer: aquele que afirma que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Então eu entendo que a partir do momento que Naamã entende, né, que Cristo, que Deus o curou, ele vai querer andar com Deus. E para andar com Deus, ele precisa permanecer em Cristo e andar como ele andou, em adoração, em retidão, em santidade, em busca intensa, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir a Cristo Jesus. Ah, mas naquela época não tinha Cristo, mas ele tinha uma menina serva, a qual servia ao Senhor, para ele poder olhar e falar: ó, essa menina foi canal de bênção, então é com essa que eu tenho que andar. Ele tinha bons amigos que o instruiu a obedecer. Obedeça, não custa nada. Em nenhum momento teve um que se levantou e falou: desobedeça. Não, é obedeça. Se a ordem é essa, obedeça. Então que você tenha bons amigos e que você também seja um bom amigo, que saiba instruir o caminho que o seu amigo deve andar, que saiba corrigir quando ele estiver andando errado, desviando do caminho que tem que andar. Você tem que aprender a corrigir, não adianta fechar a cara. Efésios 5:1 vai dizer: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. Só é filho amado quem imita a Deus. Ah, mas Deus me ama. Ah, mas e aí? Tu tem obedecido? Tu tem andado segundo Cristo mandou andar? Porque Cristo imitou a Deus. Aí Cristo veio, mas Cristo não tem como imitar, mas ele deixou profeta. Aí os profetas ainda vêm e deixam aqui instruções. Então não tem como você andar errado. Se você anda errado, para não andar aqui, quer ver, irmão? De novo aqui. Serem imitadores de Deus como filhos amados, para não andar dessa forma é só se você não seguir as instruções que tem aqui. Não tem como você não ser filho amado se você ler as escrituras. Agora, se você não lê, eu sinto muito, tá precisando ler, entendeu? Para você poder ser um filho amado, porque só é filho amado aquele que imita. E imitar é obedecer. Cristo tinha tudo para dizer assim: não vou morrer por ninguém, mas ele não disse. Ele morreu calado, foi crucificado, e a única palavrinha dele foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento. Essa foi a única palavrinha. Talvez Naamã, quando ele mergulhava, ele dizia: me cura logo, profeta, porque ele ainda não conhecia Deus. Me cura logo, homem de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer assim: Pai, se possível, passe de mim, ou afasta de mim esse cálice de sofrimento. Mas, todavia, cumpra a tua vontade. Aí eu quero muito que o Senhor me cure. Eu quero muito ser liberto, mas o Senhor diz assim: tira, porque não tem me agradado. Precisa disso não. Isso é coisa de religioso. Precisa disso não. Isso é coisa de gente que não conhece a graça. Eu sou salva pela graça. E eu ainda acrescento, porque não pode acrescentar, mas a minha fé ela é grande. E eu acrescento assim: sou salva pela graça, pela infinita misericórdia de Cristo Jesus. Porque senão é só misericórdia. Porque a graça é porque eu não vou ter mais que pagar nada, não preciso mais de muita coisa. Porque ainda que eu tentasse pagar, o que eu daria para pagar pela minha salvação? Então, eu querendo ser salva, eu querendo viver a vontade do Senhor, quando Ele disser para mim: tira, abandona, é o que mais precisa ser curado. As pessoas levam por libertação, mas elas não querem essa libertação. A cura é entender a vontade de Deus para a sua vida e se entregar inteiramente a Ele. Curar da minha própria vontade, do meu próprio querer. Mas, se eu sou obediente, eu entrego os meus caminhos ao Senhor, eu vivo segundo a vontade dEle. Não, eu não preciso isso. Jesus já morreu e pela graça eu sou salva. Pela graça, pela infinita misericórdia, pelo grande amor de Cristo Jesus pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Por isso Ele tem sustentado
Porém, eu preciso ser obediente. E essa graça me ensina a obediência. Eu entendo que no meio dessa palavra graça, que é tão pequenininha, está escrito amor, obediência, que são os principais. Então, se eu obedeço, eu verdadeiramente posso desfrutar dessa graça. Porque eu, obedecendo, entendendo que Jesus morreu e por essa graça eu sou salva, então eu tenho que obedecer assim como ele fez. Porque se ele não obedece, não haveria graça. Então eu tenho que obedecer aquilo a qual o Senhor tem para a minha vida. Para que assim eu possa ser curada, eu possa ser liberta. Eu tenho que obedecer. Não adianta eu querer cura e libertação se eu não ouvir a voz do Senhor e obedecer. E para isso eu tenho que andar com pessoas que me conduzam a isso. Não é verdade? Esse foi o segredo da cura de Naamã. Ter boas pessoas dentro da sua casa, pessoas a qual ouviam, obedeciam e conduziam pessoas a obedecer. Tem um homem de Deus que obedeceu porque só da arrogância de Naamã ele poderia dizer: não vou falar nada. Deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele. Mas o profeta falou: vai lá, mergulha lá e vai dar certo. Então o profeta foi obediente, a menina foi obediente, os amigos, companheiros de guerra foram obedientes. Então o segredo para a cura e para a libertação é a obediência. E eu não preciso falar mais não, né? Aleluia, deu para entender? Eu não sei nem que hora que é essa. Eu agradeço pela oportunidade. Amém?